Quero falar para você das 4 emoções básicas que existem em nós, seres humanos. Mas antes disso, queria que você soubesse de uma coisa. É preciso entender as nossas emoções, para que elas sejam para nós uma grande amiga, companheira e parceira e não adversária. Quando não entendemos as nossas emoções, acabamos por entrar em conflito e entender a vida totalmente diferente. Eu vou explicar para você o papel de cada emoção. Preste atenção e aí você vai entender que essas emoções, elas vêm para acrescentar em você algo que você precisa nas suas tomadas de decisões. Ou você entende o que significa as emoções na sua vida, ou então você vai se tornar vítima delas, e é isso que a gente não quer. Vamos entender? A primeira emoção básica e essencial no ser humano é a emoção da tristeza. A tristeza tem uma função, cada emoção vai ter uma função, e a função da tristeza é provocar em você a reflexão, isso mesmo. Tristeza é como se fosse um alerta, é um mecanismo, um dispositivo que existe em nós, que visa alertar que algo não está bem em você. Um exemplo, posso dar para você, quando você perde um emprego, quando você tem uma ruptura de relacionamento com alguém, quando você fecha a sua empresa, abriu falência na sua empresa, você tem imediatamente um mecanismo que começa a desenvolver em você, onde você fica triste. Perdi o meu emprego, comecei a ficar triste. O que acontece naquele momento ali? Acendeu uma lâmpada. E essa lâmpada, quando acende, que é a sua tristeza, ela está mostrando para você que existe um problema que precisa ser encontrado. Ela não resolve o seu problema. Ela é um alerta, é uma lâmpada que acende para dizer que precisa resolver alguma coisa em você. Já viu quando a gente tem alguma infecção e o nosso organismo começa a ter febre, começa a temperatura mudar? Então, aquela febre, ela é um alerta de que alguma coisa em você não está bem. Então, fique com esse resumo. Tristeza é reflexão e é um alerta. Quando ela chega, eu preciso fazer alguma coisa, parar, refletir e saber o que eu posso fazer para sair do lugar. A segunda emoção que eu quero falar para você é a emoção do medo. O medo tem uma característica essencial: proteger você. O medo quer proteger você, preparar você, preparando você melhor. Essa é a função do medo. Mas quando a gente fala em medo, a gente tem 2 características. Primeiro é a sobrevivência. O medo tem essa característica, é um instinto que existe em nós de sobreviver. Nós temos medo de passar naquela rua porque está tendo tiroteio, temos medo de sair de casa para não se deixar contaminar pelo coronavírus. Agora, uma segunda característica é o bloqueio. O medo pode também bloquear você quando ele não está nessa característica da sobrevivência. Quando é essa característica de bloqueio, o que eu diria para você? A função dele, então, é preparar você. Quer ver um exemplo dessa característica de bloqueio? Eu quero falar em público, mas não consigo porque tenho medo. Dizem que o medo de falar em público é muito maior do que o medo de morrer, o medo de adoecer. Aquilo ali você está se expondo, você está colocando as suas fraquezas como se fosse um cordeiro entregue aos lobos, dizem alguns. Por isso que existe em nós todo um processo que nós temos medo de falar em público. Nesse caso, o que acontece? A gente pode ficar bloqueado. O medo, nesse momento, tem uma função que é preparar você melhor. Eu só diria 2 dicas para vocês para trabalhar o medo. Primeira coisa é o treinamento. Quanto mais treinamento, melhor. Esse medo aí que bloqueia, que está travando você. E segunda coisa, aprendizado. Gere aprendizado o tempo todo. Treine e aprende. Treina, aprende, treina, aprende. Repita isso sempre, porque você vai ver que o medo, quando bloqueia, é porque está travando você. É então necessidade que você precisa aprender alguma coisa. A terceira emoção básica do ser humano é a raiva. A raiva, ela tem a função, o poder de destruição. Isso. A raiva tem o poder de destruição, ou seja, ela vai de uma leve irritação até uma explosão mais profunda. Olha que interessante. Geralmente, destruímos as pessoas que nós mais amamos. Destruímos quem é mais próximo, onde nossos afetos estão mais ligados. Quase nunca destruímos estranhos quando sentimos a raiva. Destruímos quem é mais próximo, as pessoas que estão no nosso entorno. Se você sente raiva com alguém na rua, com alguém de fora, você guarda aquilo, se contém, mesmo contra a sua vontade.
e pronto, e segue o seu caminho. Mas quando é uma pessoa próxima de casa, esposa, marido, filhos, mãe, pai, amigos muito próximos, nós começamos a despejar a nossa raiva por qualquer coisa. E aí lembre disso, quando eu sinto raiva, eu tenho poder de destruir. E eu posso destruir uma amizade, eu posso destruir um relacionamento, eu posso destruir um dia, umas férias, a lua de mel por causa de uma raiva. Eu quero ensinar você a usar essa raiva a seu favor. Bom, pensa comigo, a raiva tem o poder de destruição, ótimo, isso é um fato. Agora, eu posso escolher o que quero destruir. Eu posso destruir a pessoa que me fez raiva, ou eu posso canalizar essa raiva que eu estou sentindo para destruir o que está atrapalhando a minha existência. Um exemplo, eu senti raiva de uma pessoa porque fui passada para trás. Ótimo. E aí, então, ao invés de eu canalizar minha raiva naquela pessoa que me passou para trás, eu vou canalizar essa raiva e destruir em mim. Poxa, por que eu deixei isso? Por que eu não fui mais atento? Por que eu não tomei essa decisão? Por que eu deixei isso acontecer? Por que eu já sabia que isso poderia acontecer? Por que eu não agi? Ou seja, eu sinto tanta raiva com isso e começo a destruir em mim o que causou isso. E por um próximo momento, com outras pessoas ou com a mesma pessoa, eu vou ficar muito mais numa postura de atenção, isso não vai mais acontecer. Outro exemplo, alguém que possa humilhar você por alguma coisa, e aí você canaliza essa raiva não contra a pessoa que está te humilhando, mas com você mesmo, e você fala, eu vou mostrar para essa pessoa, eu vou mostrar que eu tenho capacidade, eu vou mostrar o meu potencial, eu vou mostrar a minha força, e isso nunca mais vai se repetir. E aí você, com raiva, toma essas decisões. Alguém que ri de você quando por você estar acima do peso, ou quando você vai vestir uma roupa numa loja e não consegue porque está acima do peso, e você fica com aquela raiva e aí quer destruir as pessoas que estão ao redor, descontar nas pessoas que estão ao redor, nos filhos, no marido, na esposa, enfim. Pelo contrário, você vai pegar aquela raiva, vai canalizar e você fala assim, a partir de agora eu vou fazer um projeto de alimentação saudável e não vou mais passar por isso. Eu já vi muitas histórias, principalmente no coaching, né? Eu ouço muitas histórias quando a gente trabalha esse momento, de pessoas que, por causa da raiva, melhoraram a sua vida, mas souberam canalizar certo, mesmo sem saber que estavam canalizando. Bom, vamos lá para outra emoção, é a alegria. A alegria, ela tem a função de colocar a sua vida em movimento. É uma emoção prazerosa, é uma emoção que faz a gente sentir a vida, ela não deixa a sua vida estagnada, pelo contrário, ela empurra, ela faz com que ganhe velocidade a sua vida. E nós nascemos para sermos felizes. Essa é a nossa direção, buscar a felicidade. Porém, veja só, existem dois tipos de felicidade, a de curto prazo e a de longo prazo. A alegria de curto prazo são aqueles momentos do dia a dia, corriqueiros, simples, um filme que você vê, uma conversa que você tem, uma comida gostosa que você come, enfim, uma festa que você vai e você sente aquela felicidade gostosa, prazerosa, uma coisa que você vê, enfim, são pequenos momentos, são momentos de alegria que você tem de curto prazo que te causam um impacto rápido de felicidade. E agora tem alegria a longo prazo. Aqui eu falo dos grandes momentos da vida, da caminhada, da missão, do propósito, alegria a longo prazo, quero dizer que é uma alegria que você consegue construir ao longo da sua vida, da sua existência. E aqui envolve pontos centrais, que é o sentido da sua vida, da sua existência. Envolve aqui a sua missão, seu propósito, a sua família, a sua espiritualidade. São coisas que a gente se dedica, por quê? Porque nós acreditamos que isso traz pra gente felicidade. O que mais traz felicidade, mais do que qualquer outra coisa, se chama gratidão, se chama perdão. Isso é tudo no pacote da alegria a longo prazo. Existem momentos que a gente também deve investir neles, mas também não esquecer que existem coisas a longo prazo que vão demorar, que vem com o tempo, que é aonde o nosso olhar vai estar fixado, porque é dali que vem o embasamento para que a sua existência seja estável. Sua missão, seu propósito, a sua gratidão, seu perdão, seu amor, sua bondade, capacidade de gerar no outro a
felicidade, enfim, tudo isso é uma alegria a longo prazo. E assim a gente termina essa reflexão com as 4 emoções básicas do ser humano, que a gente comentou aqui, que é tristeza, raiva, medo e alegria. Que isso então seja usado agora em você, não contra você, para perder oportunidades, mas pelo contrário, para que você ganhe oportunidades. Um abraço, fique aqui. Quero muito pedir a você, curta aqui embaixo, deixe comentário, compartilhe, siga o nosso canal no Instagram, porque é muito importante. Leandro Chaves BR.